Olá, caro aluno do curso de Letras. Eu sou a professora Wellen Senkzuk e, juntamente com o nosso intérprete de Libras, Paulo, nós vamos iniciar a nossa disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos. Hoje nós já vamos falar a respeito da importância deste estudo para você, profissional do curso de Letras. Então vamos verificar aqui a temática da nossa aula. Então hoje na nossa primeira teleaula, vamos falar da linguística como um estudo científico. Antes de nós iniciarmos conhecendo um pouquinho mais a respeito dessa disciplina, quero lembrar você que essa disciplina ela possui o formato KLS, então é interessante que você, antes de vir para as nossas aulas, já tenha lido a unidade da disciplina, tenha realizado as atividades que nós temos ali no livro, para que, ao nós discutirmos as situações, problemas enfrentadas por diversos profissionais de letras, você já esteja preparado para ajudar a solucionar todas essas situações problema. Então, nós vamos conduzir as discussões dessa disciplina da seguinte maneira. Semanalmente, haverá um fórum de discussão e esse fórum será a respeito da unidade. Então, esse fórum será aberto antes da nossa teleaula. Então, foi aberto quinta-feira passada o fórum dessa nossa primeira teleaula. Vários alunos já participaram, trouxeram contribuições, discussões muito pertinentes e hoje, após a nossa aula, eu já vou realizar a abertura do nosso segundo fórum, trazendo discussões da nossa unidade número 2. Por isso, saliento a importância de você participar dos fóruns, já que nós vamos discutir a unidade a ser estudada antes, assim como prevê o nosso modelo de estudo. Pensando nisso, na trajetória da nossa aula de hoje, caso você tenha dúvidas no decorrer das explicações, peço que você peça ao seu tutor presencial que as encaminhe no nosso chat, que a nossa tutora à distância, Suzy, está aqui para nos auxiliar. Então, vamos iniciar as discussões da nossa teleaula de hoje? Vamos ao quadro. Vou convidar você agora a conhecer, a estudar um pouco mais sobre a linguagem. Pensando nisso, trouxe alguns questionamentos que vão nortear a nossa teleaula de hoje. Primeiramente, o que é estudar uma língua materna? O que é ser professor de uma língua materna? Pensando no ensino, em estudar uma língua, o que é estudar a linguagem humana? Peraí, professora, linguagem humana? Será então que há diferenças entre as concepções de língua e linguagem, diferenças entre a comunicação humana e animal? Pensando em todas essas discussões, qual a importância, enquanto um profissional de letras, saber a origem dos estudos linguísticos e a sua sistematização? Então, você é um profissional de letras, futuro professor de língua portuguesa. Qual a importância de você saber a respeito da trajetória dos estudos da linguagem, de que maneira a língua é sistematizada, não a sistematização atual da nossa língua, mas compreender o porquê dessa sistematização, o porquê das classificações atual, por que nós trabalhamos com determinados tipos de gramática. Então, qual a importância, a relevância
para você, futuro professor? Comecem já a refletir sobre isso. Através dessa reflexão, nós já vamos acionar alguns conhecimentos prévios. Então, nós temos aqui que é essencial que você já tenha alguns conhecimentos sobre língua. E eu tenho a certeza que você já adquiriu esses conhecimentos, afinal, a disciplina anterior trouxe as discussões relacionadas à fonética e fonologia. Então, você já pôde verificar diversos mecanismos da nossa língua. Pensando nisso, os estudos da linguagem são de extrema importância, porque nós vamos verificar que é essencial o uso da língua nas interações sociais e nós vamos ver que também já houve a concepção que centrava-se no pensamento. Será que quando eu estou dizendo o que eu digo, quando eu digo isso e não aquilo, qual é a minha seleção? Por que eu realizo essa escolha? Por que eu utilizo determinados léxicos, determinadas palavras e não outras? Pensando nessa discussão, a língua portuguesa brasileira, ela é homogênea ou heterogênea? Pensando nessas discussões, a nossa disciplina conseguirá nos conduzir trazendo diversas concepções de linguagem, diversas teorias linguísticas, desde a antiguidade até nós chegarmos no século XX. Então, nós vamos fazer um percurso longo nessa disciplina, por isso que é importante que você realize a leitura anteriormente às nossas aulas, para que você consiga interagir mais conosco, trazer as suas dúvidas que você já adquiriu nos seus estudos para compreender todo este percurso da linguagem, todas essas discussões relacionadas à nossa língua. Agora, então, convido você a conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Nós temos aqui Henrique. Então, Henrique será o personagem da nossa primeira unidade. Ele é um aluno, assim como você, do curso de letras, e ele quer fazer a diferença na educação. Ele quer ser aquele professor engajado, comprometido e que busca mudanças da realidade dos seus alunos. Como ele tem essa visão de que ele pretende fazer a diferença, ele quer aprender ainda mais sobre as discussões presentes no curso de letras. Por isso que ele vai se inscrever em um curso que trará discussões sobre o percurso da nossa linguística, que discutirá nessa disciplina optativa a natureza da linguagem e a constituição dos estudos linguísticos compreendidos como ciência. Então, para que o Henrique ele possa transitar nessa sua disciplina e adquirir diversos conhecimentos, ele passará por algumas dificuldades, por alguns problemas. Nós vamos ver agora, de maneira resumida, quais são as situações que você me ajudará a resolver ao longo da nossa teleaula de hoje. Então, a primeira situação, problema, enfrentada por Henrique será elaborar um quadro comparativo sobre como a língua era estudada desde a antiguidade até o século XIX. Então, o primeiro problema de Henrique, ele é bem amplo, já que nós vamos trazer discussões de
períodos distantes. Então, muitas concepções, muitos estudiosos, diversas sociedades analisavam a linguagem. Então, de que maneira ela era analisada para que ele possa construir esse quadro comparativo? Então, essa será a nossa primeira situação problema. Ao resolvermos, Henrique precisará preparar uma apresentação oral sobre os conceitos de língua e linguagem, demonstrando quais são as suas características. Ao final do seu curso, ao final da sua disciplina optativa, ele já estará apto a apresentar um trabalho em um congresso de letras. Como ele participará de um evento, ele vai precisar elaborar um resumo para enviar a este congresso. Então, você pode perceber que nós vamos trazer as discussões sobre língua, linguagem, se os conceitos são iguais, se há aí uma relação entre eles, como os povos viam, distinguiam, estudavam e percebiam a linguagem humana. Então, você já está sendo direcionado a conhecer um pouco mais sobre a nossa unidade de hoje. Então, agora você verá um vídeo e nós já vamos iniciar posteriormente com a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos iniciar, portanto, a nossa primeira situação problema, trazendo o tópico dessa nossa sessão, que trata-se dos precursores dos estudos linguísticos. Assim, eu já o convido a conhecer a primeira situação problema. Então, o professor da disciplina, ele fará um apanhado histórico dos estudos linguísticos, desde a antiguidade até o século XIX. Ele irá pedir, portanto, que os alunos, para que eles consigam compreender bem a distinção entre as discussões relacionadas à linguagem dentro desses períodos, que eles construam um quadro comparativo contendo as informações sobre como a língua era estudada na antiguidade, durante a Idade Média, nos séculos 17, 18 e 19. Como esta é a situação problema, nós temos alguns questionamentos sobre ela. Como Henrique e os colegas deverão organizar os conceitos de língua e a sua sistematização dentro deste período histórico? Qual é a melhor maneira de construir esse quadro comparativo? De que maneira é possível atingir esse objetivo? Então, primeiramente, para que Henrique possa atingir esse objetivo, é necessário que alguns conhecimentos sejam acionados, que alguns conhecimentos sejam relembrados e também aprendidos.
Pensando nisso, nós vamos fazer agora o percurso histórico realizado por Henrique. Afinal, somente após esse percurso será possível que você o auxilie elaborando esse quadro comparativo. Vamos iniciar então as discussões sobre a linguagem? Vamos lá! Começamos então a falar sobre os estudos da linguagem na antiguidade. Nós teremos os povos, os hindus, então eles serão os primeiros estudos linguísticos vão nascer com os hindus que tinham por necessidade registrar os usos da língua nos textos religiosos. Então, esses estudos iniciam através dessa necessidade de sistematizar a leitura do texto, esse texto religioso, sagrado, para que ele sempre fosse recitado segundo a tradição. Então, para que as preces fossem atendidas, os primeiros estudos da linguagem vão trabalhar com uma maneira de leitura que deverá ser sistematizada, padronizada para os textos religiosos. Então, eles acreditavam que somente com determinado tipo de leitura as preces seriam atendidas. Então, com essa visão inicial religiosa, a linguagem passa a ser discutida enquanto a sua sistematização, pensando na importância de sistematizá-la, de padronizá-la, para que todas as leituras acontecessem da mesma maneira. Então, nós passamos a falar a respeito da linguagem, essa linguagem padronizada na oralidade com a sua junção da leitura. Então, leitura. Então, nós temos um texto escrito que precisa ser lido, que precisa ser oralizado, seguindo a tradição. Com isso, nós vamos ter o Panini, que irá estruturar, que irá trazer de que maneira poderia isso acontecer. Vamos verificar. Então, Panini, no século IV a.C., será um dos gramáticos mais representativos dessa época. Depois irão surgir outros gramáticos, outras bases da gramática normativa do sânscrito. Mas essa primeira gramática tinha por objetivo relacionar a leitura, essa leitura sendo feita de acordo com a tradição. Então, na antiguidade, nós vamos nesse percurso falar a respeito dos estudos dos hindus e agora você passará a ver como os gregos, como eles trabalhavam, como eles estudavam a linguagem. Vamos verificar. Então, os gregos, eles passaram a se concentrar em outro aspecto do funcionamento linguístico. E aí os gregos, eles sempre questionavam as coisas. E com relação à linguagem ocorria o mesmo. E aí eles pensavam, as palavras imitam as coisas ou os nomes são dados por pura convenção? E aí eles estavam neste momento refletindo e sempre pensando na questão da arbitrariedade da linguagem, que nós veremos com relação à arbitrariedade nos estudos de Saussure um pouquinho mais adiante. Então, os gregos, eles vão se concentrar neste funcionamento linguístico e vão se dividir em duas correntes, os chamados convencionalistas e os naturalistas. Os convencionalistas, eles acreditavam que
a palavra ela segue uma convenção. Como essa convenção é estabelecida pelo ser humano, ele pode alterá-la, ele pode modificar essa convenção. Já os naturalistas acreditavam que as palavras nasciam com as coisas. Como elas já surgiam com os objetos, elas não poderiam ser modificadas pelas pessoas. Com base nisso, os estudos vão se concentrar nas irregularidades e regularidades linguísticas, pensando sempre na questão, na discussão, no pensamento, porque os gregos eles questionavam muito. Então eles vão ter a preocupação com a linguagem através desses questionamentos. Vamos verificar que os alexandrinos, eles vão trazer a primeira gramática grega. Essa gramática, ela é elaborada com base em observações de regularidades nos textos poéticos. Como são textos poéticos, textos literários, possuíam uma linguagem erudita, uma linguagem mais rebuscada e, portanto, não consideravam a linguagem cotidiana, a linguagem popular. Assim, no período da Antiguidade grega, procurando conservar a ideia de que a língua era uma só, unificada e regular, buscava-se evitar qualquer invasão dos iletrados. Então, por isso que eles não analisavam, não consideravam a linguagem popular e também evitavam as invasões das línguas estrangeiras. Então, o Aristóteles, ele será o primeiro grego a fazer a distinção entre as classes ou categorias gramaticais, porque ele já vai trazer a ideia do substantivo. Aliado a esses estudos, Protágoras, ele quem criou as noções de gênero, masculino, feminino e neutro, e também de tempos verbais. Você pode perceber, até este momento, que o objetivo dos estudos da linguagem era fazer com que ela fosse moldada, sistematizada, sempre com um fim. Então, nós tínhamos a ideia da leitura permanecer intacta nos textos sagrados com os hindus. Agora, os gregos já discutiam a questão da irregularidade e regularidade linguística. Então, passa já a ter uma modificação nos estudos da linguagem. O mesmo ocorrerá ainda na antiguidade com os romanos. Vamos verificar de que maneira os romanos estudavam e concebiam a linguagem? Então, nós temos aqui que os romanos eles vão privilegiar a ideia de certo e errado. Então, para eles, há uma linguagem certa e a linguagem que não se enquadra nessa sistematização é errada. E eles vão ter como base a comparação entre essas linguagens para realizar essa classificação, o uso da língua latina. Portanto, será um estudo voltado para as regularidades da língua. Nós vamos ter com os romanos as gramáticas normativas, que muitos professores de língua portuguesa ainda utilizam ou somente as utilizam no ensino de língua portuguesa. Com a queda do Império Romano,
o latim ele vai ganhar ainda mais destaque, uma vez que trata-se da língua da Igreja Católica, que dominava a época. Então, os romanos eles vão estudar as regularidades da língua clássica latina, já que nós vamos ter a ascensão da Igreja. Sempre o objetivo dos romanos era preservar a língua pura, correta, que não tivesse interferências do latim popular aí, mas sim que mantivesse todos os traços da sua língua considerada correta. Aí nós vamos passar agora a trazer as discussões da Idade Média que nós já introduzimos ali. Então, a Igreja controlava todas as esferas da sociedade e isso inclui os estudos linguísticos. Passa-se a ter uma valorização da língua escrita e essa língua escrita, essa valorização, acontece por causa dos textos clássicos e religiosos que eram transcritos com o objetivo de serem preservados. Então, na Idade Média, continua com a mesma visão que se tinha com os romanos, a ideia de preservação da linguagem. A gramática, como eles querem preservar, nós temos a gramática normativa, a gramática passa a ser uma das disciplinas do Trivium, sendo gramática, lógica e retórica. Devemos pensar que, se a concepção é de uma língua clássica, de uma língua erudita, o latim falado pelos camponeses era classificado enquanto vulgar popular e nas igrejas, nas universidades, as pessoas tinham acesso ao latim clássico. Então, nós já passamos a perceber, e é bem interessante esse percurso, para que você verifique em que momento surgiu a necessidade de uma gramática e por que nós tínhamos a gramática normativa, uma gramática que pretende sistematizar uma língua clássica, uma língua pura, uma língua classificada enquanto correta. Vamos continuar o nosso percurso. Então, nós temos aqui que nos séculos 17 e 18, teremos o declínio do teocentrismo. Partindo disso, percebe-se que a língua apresenta alguns aspectos que são universais, que são comuns a todas as línguas. E é aí que nós vamos ter a primeira concepção de linguagem, que é a linguagem ligada ao pensamento. A gramática de Port-Royal, de Lancelot e Arnold, confirma a tendência racional ao conceber a linguagem como um reflexo do pensamento. Então, aqui nós temos a nossa primeira concepção de linguagem. Já que nós estamos falando de alguns aspectos universais, esse caráter universal das línguas dará início aos estudos comparativos. E é aqui que será identificado o tronco linguístico, as famílias, e nós teremos o indo-europeu. Nesse nosso quadro, nós conseguimos trazer esse tronco linguístico indo-europeu que abarca as famílias latinas, celtas, eslavas e germânicas. Então, nós fazemos parte dos indo-europeus dentro da classificação de família latina, em que tem o espanhol, o português, o francês e assim por diante.
Então, são línguas que possuem algumas familiaridades, algumas relações. Pensando nos estudos comparativos que surgiram aí século 17, 18, no século 19, nós vamos ter a gramática comparatista. Ela irá verificar a relação entre as línguas a fim de definir um parentesco entre elas. Sempre essa busca de identificação de parentesco, de características, de regularidades, é a fim de sistematizar essa língua. Então, não importava como as línguas evoluem, mas sim como elas se assemelham, para que as regularidades pudessem ser estabelecidas. Com os estudos da gramática comparatista, nós vamos ter os chamados neogramáticos. Os neogramáticos, eles definiram como estudo as línguas que estavam em uso. Então, a partir dos neogramáticos, nós temos uma modificação nos estudos da língua, nos estudos da linguagem. Antes se estudava a linguagem escrita, a linguagem erudita dos poetas da literatura. Agora nós já vamos ter uma busca, uma análise das línguas em uso. E é através desse estudo das línguas em uso que nós teremos a dicotomia de diacronia versus sincronia, que faz parte dos estudos de Saussure. Então, este percurso histórico, como você pôde perceber, traz diversas informações relevantes a você, futuro professor de língua portuguesa. Afinal, você consegue compreender, através desse percurso, os estudos da linguagem, o motivo de sistematizar a língua, qual foi a língua escolhida para ser sistematizada, que era essa língua erudita, a língua dos textos literários, e começa a perceber que somente a partir do século XIX que nós teremos com os neogramáticos a preocupação de se estudar a língua em uso. Agora que você já acionou todos esses conhecimentos, vamos resolver a nossa situação-problema. Então, o Henrique, ele precisava construir um quadro comparativo sobre a língua desde a antiguidade até o século XIX. Então, na antiguidade, nós tínhamos os hindus, os gregos e os romanos. Então, os hindus buscavam registrar a leitura dos textos sagrados, os gregos a estruturação da gramática, buscando o purismo da língua grega. Os romanos já se preocupavam em classificarem certo e errado a língua. Na Idade Média, com a Igreja Católica em ascensão, teremos uma valorização do latim, a valorização da escrita, consequentemente, aí o grande aumento de gramáticas. Século 17, 18, com o declínio da Igreja, nós vamos passar a ter o racionalismo. Com ele vem a gramática de Port-Royal. Pensando nisso, já no século XIX, nós vamos ter os neogramáticos trabalhando com a língua viva. Então, o Henrique poderia construir esse quadro comparativo se utilizando da linha do tempo, demarcando as diferenças que ocorreram nas civilizações e também ao longo do tempo, como
construir um quadro trazendo todas as características dessas épocas. Então, com isso, nós conseguimos resolver a nossa situação-problema. Você verá um vídeo agora para que nós possamos conhecer a nossa segunda situação-problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Ao chegarmos ao século XIX, então você já teve diversas concepções da linguagem, agora nós vamos passar a estudar a natureza da linguagem humana. Com isso, nós somos direcionados para a nossa segunda situação-problema. Então, o professor solicitou, após esse quadro comparativo, que os alunos realizassem uma apresentação oral e abordassem a diferença entre língua e linguagem e as suas características que fazem da linguagem humana uma linguagem em vez de um simples código de comunicação. Pensando na apresentação que precisará ser elaborada, Henrique e os seus colegas deverão se basear em algum autor estudado na disciplina e também em elementos do cotidiano. Para que nós possamos auxiliar Henrique a resolver a segunda situação-problema, vamos trazer agora um autor que já foi comentado no início ali, que é Saussure. Então, Saussure, ele é um linguista e filósofo suíço. Ele será considerado o pai da linguística moderna, porque será a partir dos seus estudos que a linguística passa a ser reconhecida como uma ciência. Então, vamos verificar qual é a concepção de língua e linguagem de Saussure? Temos aqui Saussure, para Saussure, pai da linguística moderna, a linguagem pode ser dividida em duas partes. Uma que ele diz ser essencial, que é a língua, e a outra secundária, que é a fala. Para Saussure, a língua será social e ela não precisa do indivíduo para que ela ocorra. Já a fala é totalmente individual. Por isso, nós temos este esquema retratando a concepção de linguagem de Saussure. Então, para ele, linguagem é compreendida como um sistema. Esse sistema é dividido em língua e fala. Ele diz que a língua ela é autônoma porque ela não precisa do indivíduo. Já a fala só acontece, só é proferida através de um indivíduo. Por isso que ele dedicará os seus estudos aos estudos da língua, porque ele diz que a fala, por ser individual, possui aí e trará diversos outros aspectos que não poderão ser enquadrados dentro do sistema de linguagem que ele estabelece. Então, nós vamos ter aqui que Saussure demonstra que a língua, diferentemente da linguagem, é um todo em si mesma.
um sistema que tem uma unidade própria. E essa unidade própria é classificada por ele como signo linguístico. Então, o conceito de língua e linguagem será a dicotomia. Saussure vai trabalhar com diversas dicotomias e essas dicotomias serão estudadas em nossa segunda teleaula. E essa dicotomia aqui que ele traz será o individual versus o social. E afirma, portanto, que a língua é um conjunto de convenções definidas socialmente, que permite o exercício individual da faculdade da linguagem. Então, a língua para Saussure trata-se de um sistema e essa unidade é compreendida como o signo linguístico. O signo linguístico trará a ideia de que o signo não une uma coisa e uma palavra, mas ele irá unir um conceito à sua imagem acústica. E aí nós teremos esse esquema para representar o signo linguístico. Então, nós teremos um conceito e este conceito possui a sua imagem acústica. Quando nós pensamos nesse conceito, nesse signo linguístico, parece ser algo muito teórico, completamente abstrato. Professora, não entendi o que é esse signo linguístico. O que é um conceito e uma imagem acústica? Imagine o seguinte objeto. Quando eu falo para você, mesa, você consegue, através do conceito de mesa, ter uma imagem acústica sobre este objeto. Então, há uma convenção sobre isso. Porém, a sua imagem acústica pode ser diferente da minha, apesar de possuir o mesmo conceito. Você pode ter pensado em uma mesa de madeira, uma mesa da cozinha de madeira, com as suas cadeiras ali também de madeira. Eu já posso ter imaginado uma mesa de estudos, uma mesa que você tem aí no seu polo, na sua sala de aula. Então, nós temos um conceito para esse objeto e quando nós falamos desse objeto, logo chegamos à sua imagem acústica. Conseguimos, através de uma convenção, imaginar, chegar a esta imagem acústica. E isso só acontece porque a convenção é algo social. Se eu não domino a língua inglesa, você apresenta um termo para mim em inglês, eu não terei uma imagem acústica dele, porque eu não sei o seu conceito. Então, o signo linguístico está relacionado a um sistema, a uma convenção social em que o outro só compreende estando inserido, conhecendo esta convenção. Nós temos um outro exemplo aqui no quadro para facilitar um pouco mais a sua compreensão. Aí nós temos aqui, como a linguagem é social e os signos são convenções de determinados grupos, não são individuais, quando nós temos um referente como este. O significante nosso é uma aliança. Então, você vê uma aliança, qual é o significado que você compreende com este objeto? O significado trata-se da marca de união entre duas pessoas. Então, nós vamos ter, novamente, essa ideia de conceito sendo o significado e a imagem acústica, o
significante. E só é possível compreender um signo linguístico estando inserido neste grupo social. Se houver uma sociedade que não utiliza aliança com o significado de união entre duas pessoas, ao verem este referente, não conseguirão atingir o seu significado, porque nessa sociedade não há uma convenção para este objeto. Por isso que ele dirá que a linguagem é social. A língua é um sistema e a linguagem é social. Como nós estamos falando da linguagem, da relação social, das convenções estabelecidas, é importante que a gente consiga diferenciar e distinguir a ideia de comunicação entre os humanos e os animais. Vamos diferenciá-la um pouco? Então, nós temos aqui os humanos, nós utilizamos a linguagem para agir sobre o outro. Esse termo é bem interessante porque nós conseguimos, através da nossa linguagem, convencer o outro, modificar o seu pensamento, fazê-lo chorar, fazê-lo sorrir. Então, nós temos, através da linguagem, a possibilidade de agir sobre os outros. Nós conseguimos, através do diálogo, nós conseguimos afetar e ser afetado pelo outro. Então, por isso que há essa diferença. E construímos uma mensagem a partir da mensagem recebida. Então, se eu pergunto a você, você estudou, você leu essa unidade antes de vir para a teleaula de hoje? Você conseguirá, como você tem o domínio da linguagem, essa linguagem humana, você conseguirá criar uma mensagem em resposta à minha pergunta. Então, nós dialogamos, temos a capacidade de criar mensagens e agimos sobre o outro. Vamos ver um modo de agir sobre o outro. Eu digo assim: como você não estudou para vir para a teleaula de hoje, por isso que você está com tantas dificuldades em compreender o conteúdo. Por isso, na próxima aula, leia a unidade antes de vir. Então, eu estou agindo sobre você. Estou lhe mostrando a importância de estudar antes da aula. Então, nós conseguimos modificar o pensamento das pessoas, alterar as suas opiniões, fazê-las felizes ou tristes. Tudo isso através da nossa linguagem. Será que os animais conseguem o mesmo? Vamos verificar. Então, nós temos aqui, os animais, eles usam a linguagem meramente para comunicar, não sendo possível construir uma mensagem. Então, não há um questionamento e um retorno. Eles apenas se comunicam. Então, a comunicação animal não pode ser tratada como linguagem na concepção de Saussure, porque Saussure vai dizer no seu curso de Linguística Geral que a linguagem ela é social. Trata-se de uma convenção entre um grupo. Na linguagem animal, nós não temos essa convenção. Nós não temos esta socialização. Por isso que os humanos, eles se comunicam e interagem. Já os animais apenas se comunicam. Então, essa é a grande diferença entre a linguagem animal e a linguagem humana. Vamos continuar falando mais disso. É bem importante que você perceba a distinção entre
esses tipos de linguagem porque para que nós possamos resolver a nossa situação problema, era preciso que Henrique, em sua apresentação oral, trouxesse um autor que discutisse linguagem e também diferenciasse a linguagem humana da comunicação animal. Então, para resolver na sua apresentação oral, precisa trazer os conceitos de língua e linguagem e é preciso se basear em um autor. Então, nós teremos aqui que ele precisará nessa apresentação, já que ele está em um curso de letras, uma apresentação oral, um seminário, uma discussão em sala, é um evento que exige a linguagem formal, já que os seus interlocutores são alunos e professores do curso, e será preciso, antes da realização da sua apresentação, um planejamento da sua fala. É preciso fazer alguns tópicos do que será apresentado e de que maneira será apresentado. Assim, na sua apresentação, ele vai conceituar o que vem a ser língua e linguagem, trazendo em Saussure que a linguagem será a divisão, a dicotomia entre língua e fala, sendo a língua um sistema que independe do indivíduo para que aconteça. Então, na sua introdução, na introdução da sua fala, ele irá trazer essa ideia e também pode falar a respeito da ideia do senso comum, que língua e linguagem são a mesma coisa. Mas não, a língua é um aspecto da linguagem, segundo os estudos de Saussure. Com relação às características da linguagem e da língua, ele diz que a linguagem trata-se de uma faculdade humana que possibilita a constituição de uma língua heterogênea, já que é social, e uma face individual. Características da língua: é um sistema de signos, é um objeto bem definido nos fatos da linguagem, sendo a face social, demonstrando aí que a língua, para Saussure, ela é homogênea. Um sistema totalmente fechado, que não precisa do indivíduo para acontecer, portanto, não considera os fatos sociais, mas sim apenas o seu sistema, como se nós tivéssemos uma caixa. Então, a língua para Saussure é tudo que cabe dentro dessa caixa, desse sistema. O que está fora não pode ser inserido, não interfere na língua, não interfere no seu conceito, na sua sistematização. Assim, nós conseguimos resolver a nossa segunda situação-problema. Agora você verá um vídeo para que nós possamos conhecer a última situação-problema da nossa aula de hoje. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Como foi possível verificar, a linguagem, a língua será concebida enquanto social. Então, neste nosso terceiro tópico, nós vamos falar a respeito dessa relação. Vamos ver aqui no quadro. Então, nós vamos falar dos usos e das funções da linguagem humana. Vamos conhecer a nossa situação-problema. Então, ao final da disciplina, chegou a hora de Henrique sintetizar todo o conteúdo, já que ele irá
participar de um congresso de letras e vai enviar o seu resumo para a participação neste evento. Então, será preciso considerar nessa situação o que significa compreender a língua como um sistema. Quais os princípios norteadores do estudo da língua e quais as funções da linguagem? Então, ele chegou ao final do seu curso, já trouxe discussões desde a antiguidade até os dias atuais. Então, ele já está apto, já está preparado para discutir novas concepções, trazer novos conceitos para o seu resumo. Então, nós vamos ter aqui a ideia de arbitrariedade do signo linguístico. Está lembrado que quando os gregos questionavam sobre o uso da linguagem, eles já a consideravam como arbitrária? O que significa, portanto, a arbitrariedade do signo linguístico? Vamos imaginar e trago o primeiro questionamento. Por que você tem o nome que tem? Por que você tem esse nome? Vamos trabalhar essa arbitrariedade. Então, o meu nome é Wellen. Por que eu tenho esse nome? Qual foi o motivo da escolha do meu nome? Será que eu possuo características que, quando as pessoas olham em mim, elas falam, ela tem cara de Wellen, olha as características dela? Ou será que a escolha do meu nome foi assim? A minha mãe achou bonito, conheceu alguma criança com esse nome, o fato do meu irmão se chamar William e ela quis seguir William Wellen, por que não, né? Os dois filhos com W, um tanto comum. Então, será que há uma convenção na escolha dos nomes? Os nomes são dados de acordo com características ou existe uma arbitrariedade nessa escolha? Vamos verificar no quadro. Então, nós temos aqui que não existe uma lógica para nomear as coisas ou os seres. Como não existe essa lógica, Saussure vai dizer que há uma arbitrariedade. Então, para Benveniste, a relação entre significado e significante é necessária. Quando isso não ocorre, trata-se de algo arbitrário. Então, nós trouxemos o conceito do que vem a ser arbitrário. Então, a palavra arbitrário requer também uma observação. Não deve dar a ideia de que o significado dependa da livre escolha do que se fala. Queremos dizer que o significante, ele é imotivado. Isso é, arbitrário em relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural com a realidade. Como você pode perceber, no exemplo que eu dei do meu nome, não há uma convenção, não há uma característica. Isso torna o signo arbitrário. É uma escolha por quê? Porque eu acho bonito, porque eu gosto, mas não há uma convenção que estabeleça um outro motivo de acordo com o sistema da linguagem. Quando nós pensamos nessa arbitrariedade, somos direcionados a um outro conceito trazido por Saussure, a ideia de imutabilidade. Peraí, o signo é arbitrário, os nomes não possuem uma convenção, os seres podem ser nomeados sem que haja uma convenção, demarcando a arbitrariedade do signo linguístico. Ele pode ser imutável ou mutável. Vamos verificar essas diferenças? Então, a imutabilidade do signo linguístico está relacionado aos aspectos, ao sistema da língua que não é alterado, que é
imutável, porque nenhuma sociedade conhece, nem conheceu jamais a língua de outro modo que não fosse como um produto herdado de gerações anteriores e cumpre receber como tal. Como nós recebemos características, concepções de outros tempos, nós somos direcionados à imutabilidade do signo linguístico. Então, há características que se mantêm na língua, como o caso dos substantivos, dos verbos, dos adjetivos. Todas as línguas possuem. Então, é algo imutável, algo que não muda. A estrutura da língua costuma se manter. Mas há alguns elementos que podem ser mutáveis, que podem ser modificados. E o tempo que assegura a continuidade de língua, ele consegue demonstrar isso. Ele consegue alterar mais ou menos rapidamente os signos linguísticos. E, em certo sentido, pode falar-se de imutabilidade e mutabilidade do signo linguístico. Então, há elementos que não são modificados, são imutáveis, estão presentes na estrutura da língua, como os verbos, substantivos, os sujeitos, os verbos de ligação e assim por diante, o que deixa a língua sistematizada. Mas, com o passar do tempo, algumas características, algumas palavras são inseridas, e isso faz com que haja uma mutabilidade, uma alteração. E aí eu trouxe o seguinte exemplo, vamos ver aqui no quadro. Como se chama, na sua região, a ave da imagem ao lado, cinza de pintinhas brancas? O nome dessa ave consegue demarcar muito bem a mutabilidade do signo linguístico, porque essa ave, ela pode ser conhecida no Brasil de acordo com os dados do Atlas Linguístico do Brasil, que coletou informações em todas as regiões do país, pode ser conhecida como galinha de Angola, capote, Guiné. Então, há diversas variações, diversos léxicos para descrever essa mesma ave. Então, quando há diversas palavras que possuem o mesmo significado, nós estamos falando da mutabilidade do signo. Estamos falando da possibilidade de alteração de alguns aspectos da nossa língua. Então, há elementos que são imutáveis, que não se alteram, e outros que são alterados. E isso acontece principalmente porque nós estamos com a língua em uso. Então, ao longo do tempo, de acordo com a região e diversos outros fatores, isso influencia na nossa língua, já que a língua é social e traz aí diversas marcações, diversas distinções. Vamos continuar. Então, nós temos esse aspecto da mutabilidade do signo linguístico e vamos passar a verificar que a comunicação, por ser compreendida como um processo, é totalmente dinâmica, possui muitas faces, por isso a comunicação é tão complexa. E nós temos sempre a união da linguagem e da comunicação. E a Hobson vai estabelecer o processo comunicativo. Então, ele nos dirá que sempre nós teremos um contexto específico. Nesse contexto haverá um emissor e um
receptor, esse emissor se utilizará de uma mensagem que será realizada através de um código linguístico oral ou escrito e precisará de um canal, de um veículo, de um meio para atingir o seu receptor. Então, esse processo comunicativo contribui para que nós tenhamos diversas funções da linguagem. Então, as funções da linguagem, elas podem ser referencial, emotiva, conativa e apelativa. Dependendo da função, a ênfase no processo comunicativo será alterado. Então, se eu estou com a função referencial, a minha ênfase será no contexto de comunicação. As características da minha linguagem serão objetivas, com vistas à tradução da realidade, que é o que nós temos nas notícias, nos livros didáticos. Quando a minha função ela é emotiva, nós vamos nos centrar em nosso emissor, por isso a nossa linguagem poderá ser subjetiva, trazendo expressões do eu. É muito comum encontrarmos esse tipo de função da linguagem em poemas, cartas pessoais. Hoje nós já temos poucas cartas, né? Escrevemos poucas cartas, mas em mensagens, né? Via WhatsApp, via Facebook, conseguimos encontrar essas características, essa função da linguagem. Quando nós estamos falando de uma função conativa, ou também conhecida como apelativa, vamos focar no nosso receptor. Então, eu quero atingir o outro, por isso a minha linguagem será persuasiva. Vou utilizar o modo imperativo, o que é comum em publicidades e também em horóscopos. Além dessas 3 funções da linguagem, nós temos essas outras 3 aqui. Fática. Nós vamos nos preocupar com o meio, com o canal a ser utilizado. Por isso, trata-se de uma linguagem pouco expressiva e ela serve para estabelecer ou manter o contato, que é o que ocorre com uma ligação. Quando o seu telefone toca e você diz alô, você está se utilizando da função fática. Você está estabelecendo um contato. O mesmo quando você chega no seu trabalho ou na sua casa e diz bom dia, diz boa noite. Então, trata-se de um estabelecimento de comunicação. Quando nós focamos na função poética, vamos nos dedicar, vamos dar uma ênfase na mensagem, porque a função poética tem todo um cuidado estético, uma valorização da forma. Por isso que nós vamos encontrar em obras literárias e também em algumas letras de música. A nossa última função da linguagem, que é a metalinguística, ela concentra-se no código, já que ela é uma linguagem utilizada para explicar a própria linguagem, que nós temos nas gramáticas e também nos dicionários. Com isso, você conseguiu perceber e também ajudar o Henrique no resumo que ele precisa fazer para enviar ao Congresso. Então, novamente, nós trouxemos mais informações sobre a linguagem, falamos a respeito da arbitrariedade do signo linguístico, dos elementos que são imutáveis na língua, nos elementos que podem ser modificados.
verificamos que há funções diversas da linguagem e que essas funções sempre terão como foco o processo de comunicação. Então, vamos resolver essa nossa situação-problema? Então, nós temos aqui que o resumo para a participação neste congresso precisa evidenciar que a língua é como um sistema de signos, por isso traz princípios norteadores, significado e significante, que são constituintes do signo linguístico. Também precisava focar na resolução deste problema as funções da linguagem. Então, nós temos a função emotiva, que sempre se preocupará com o emissor, com o eu, com aquele que está proferindo a mensagem. A função conativa, que se preocupa com o receptor. A função poética, que vai se preocupar com a mensagem, com a estética dessa mensagem. E teremos também, continuando firmando os preceitos de língua, a função fática, que é aquela centrada no canal. Se eu vou mandar a minha mensagem por carta, por e-mail, se eu vou ligar, então está concentrada num meio de comunicação. A função referencial, preocupada aí com o seu referente, com o seu contexto, e a metalinguística, preocupada em explicar ela mesma. Então, a linguagem que explica ela mesma. Então, com isso, nós conseguimos resolver essa situação-problema. Agora, como nós resolvemos essa situação-problema, nós teremos aqui um momento para provocarmos novas discussões. Então, agora você verá um vídeo que trará um pouquinho mais dessa relação para que nós possamos sanar algumas possíveis dúvidas. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Para que nós possamos discutir um pouco mais sobre a nossa unidade de ensino, eu trouxe alguns questionamentos. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui: qual é a importância mesmo dessa discussão, de se conhecer esse percurso histórico dos estudos linguísticos? Então, a importância é que você, futuro profissional de língua portuguesa, precisa compreender todos os caminhos que a linguagem percorreu, tanto antes de Saussure, que a linguística não era compreendida como uma ciência, mas ainda assim havia toda uma preocupação com a linguagem, de mantê-la pura, de mantê-la sistematizada. Conseguiu compreender a valorização da escrita. Então, não é de hoje que a escrita tem o seu valor, que muitas pessoas consideram que são superiores àquelas que são alfabetizadas, que possuem um domínio da escrita. Então, esse senso comum vem desde a antiguidade, em que se buscava estudar e compreender a linguagem apenas em textos escritos, textos literários, religiosos, que traziam uma linguagem totalmente rebuscada,
diferente da linguagem utilizada pela população da época. Então, é importante que você consiga compreender todo este percurso, porque ainda hoje nós temos em sala de aula alguns professores com essa visão de que há o certo e o errado na língua, trazendo ainda a visão dos romanos, lá da antiguidade. Então, essas concepções precisam ser abolidas, precisam ser deixadas de lado, já que nós estamos em um século bem à frente da antiguidade. Vamos ver o outro questionamento. Então, nós temos aqui os estudos de Saussure refletem os pensamentos atuais sobre a língua? Será que ainda há pessoas que compreendem a língua apenas como um sistema fechado, que não possui, que não vê possibilidades em modificações? Ou será que nós já temos novos pensamentos hoje? Então, algumas pessoas ainda seguem, sim, os preceitos, os pensamentos de Saussure, mas já há outras discussões e inúmeras discussões que demonstram que os estudos da linguagem, eles foram modificados. Relacionando esses estudos da linguagem, nós somos direcionados a verificar se esses autores e teorias que nós vimos somente na nossa teleaula de hoje, eles influenciam no trabalho do professor em sala de aula atualmente? Então, nós não vamos nessa nossa disciplina apenas trazer as teorias, como a linguagem e a língua era vista, mas nós vamos também tentar relacionar esses conceitos à prática de sala de aula. Afinal, futuramente você precisará unir, condensar todos esses conhecimentos teóricos para a prática em sala de aula. Por isso que é sempre importante nós vermos as teorias, discutirmos essas teorias e pensarmos em sua aplicabilidade. Será que é possível aplicarmos os estudos de Saussure hoje nas nossas salas, nas nossas turmas do ensino fundamental 2 e ensino médio? Algumas pessoas fazem, mas não tem surtido mais tantos efeitos. Então, já é preciso uma modificação. Por isso que nós vamos ver, ao longo da nossa disciplina, outras teorias que trarão diversas concepções da linguagem, ampliando essas discussões e também demonstrando a importância de se conhecer este percurso, de se estudar esse percurso para compreender a atual concepção de linguagem. Vamos voltar ao quadro. Então, eu trouxe aqui para que você possa ampliar as suas discussões, um artigo da professora Alba Maria Perfeito, que discutirá a respeito das concepções de linguagem e a análise linguística, demonstrando um diagnóstico para propostas de intervenção. Então, nesse artigo, que está disponível nesse link, você poderá saber um pouco mais sobre as concepções de linguagem e também a visão de análise linguística, que é o que nós temos atualmente, que traz as discussões sobre gramática. Além disso, ela vai trabalhar com a intervenção em sala de aula, com essa relação que eu propus a vocês e disse que é tão importante. Com isso, conseguimos finalizar a nossa teleaula de hoje. Nos vemos daqui a pouquinho, na nossa aula atividade e até a próxima.